Amém. Boa tarde. Que a graça e a paz do nosso amado Jesus permaneça governando a nossa vida e possa nos conduzir nesta tarde a toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Glória a Deus por mais essa tarde, por mais essa oportunidade de comunhão, de mesa, de banquete com o nosso amado Jesus, com aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta oportunidade nós sabemos que foi conquistada pelo próprio Senhor, para que nós pudéssemos desfrutar, nos assentar a essa sala de comunhão, nessa mesa de banquete com o nosso amado Jesus, como filhos, como filhas, amém? E nessa tarde eu quero iniciar a nossa comunhão orando com cada um de vocês. E aí nós vamos, a partir então da oração, nós vamos nos aprofundar em saber o que o Senhor tem para nós, o que está posto nesta mesa, nesse banquete, para suprir, para nutrir a cada um de nós que cremos no Senhor, amém? Vamos orar comigo? Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, ó glorioso Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade, conduza-nos nesta tarde a toda a verdade, a toda a realidade, conduza-nos e não só nos conduza, mas Tu tens liberdade, Espírito Santo, de trabalhar toda a verdade, toda a realidade para dentro de nós, para trabalhar no nosso interior e assim nos levar até o ponto de sermos totalmente mesclados com quem o Senhor é, nos levar até o ponto de sermos constituídos de quem Ele é, para podermos então pela vida do Senhor, governando o nosso ser, alcançarmos a estatura, o plano completo do Senhor para as nossas vidas. É a nossa oração essa tarde. Abra os nossos ouvidos espirituais, ara a terra do nosso coração. Nós inclinamos-nos a Ti, leva a nossa mente cativa ao Espírito, à Tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração e é nosso clamor a Ti esta tarde, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa sala de comunhão, porção de fé. E eu quero iniciar agora com vocês, logo agora que acabamos de orar, que acabamos de voltar toda a nossa atenção ao Senhor. Eu quero iniciar essa tarde lendo um único versículo, primeiramente, que encontramos no livro de Josué. Josué capítulo 21, o versículo 45 nos diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Amém? Primeiro ponto que eu quero desfrutar com vocês é baseado na fidelidade do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor não é homem para que minta, tendo dito, então se cumprirá. E toda palavra que procede da boca de Deus, ela sai com um propósito e não torna vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada, ela foi liberada, amém? Então começamos aqui desfrutando deste versículo que nos diz sobre a fidelidade do Senhor. Primeiro ponto, essa fidelidade ela não é uma fidelidade baseada em situações. Ela não ficou presa no único tempo da história. Ela não é apenas para alguns. Ela é a fidelidade de Deus, daquele que é o mesmo. É a fidelidade daquele que não mudou, que continua sendo o mesmo, que de geração em geração Ele é Deus, Ele não mudou, Ele não perdeu o domínio e o governo de todas as coisas. Amém? E conforme a Tua palavra, conforme a palavra dEle, liberada para a criação, conforme tudo o que nós encontramos a respeito da nossa criação, a respeito da criação de todas as coisas, a respeito do andamento do ser humano, nós vemos que o Senhor não muda, Ele permanece sendo fiel, amém? Baseado
nesta verdade sobre a fidelidade do Senhor, eu também quero aqui agora trazer para vocês, para nós refletirmos juntos, desfrutarmos juntos, um tema. O tema é novos começos. Amém? Novos começos. Olha, é tão gostoso falar sobre isso. A própria palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Meu Deus, todo dia é um novo dia, é um dia de um novo começo. Amém? Mas, baseado na fidelidade do Senhor, e agora, nós desfrutando aqui, pensando sobre este novo do Senhor que para nós acontece a cada nova manhã, a cada novo dia. Eu também quero refletir com vocês sobre aqueles novos começos que o tempo, que o Senhor permite que o tempo molde e nos traga. Novos começos. A palavra do Senhor, ela é recheada de exemplos desses novos começos, não é? Até porque a palavra, ela fala muito a respeito de nós seres humanos, né? De todas as vezes que falhamos, e de todas as vezes que o Senhor insistiu, de todas as vezes que o Senhor não desistiu de nós. E a história continua e ela se repete quando Deus vai com o seu amor, com a sua misericórdia e resgata o seu povo e levanta e dá a eles a oportunidade de começar de novo, sem que eles fiquem livres, né, de ter que acertar as contas certinhos. Eu sempre digo que as consequências, elas ficam ali com o propósito de nos tratar, de nos ensinar, não é verdade? Então, que maneira sábia, né? Que maneira sábia e amorosa do Senhor nos ensinar, então, de nos conduzir a toda a verdade. Porque muitas vezes somos como aqueles filhos. Eu não sei se quem de vocês aí tem filhos, eu tenho. E quantas vezes é necessário nós repetirmos um conselho milhares de vezes. Nós repetimos uma orientação milhares de vezes. Quantas vezes nos é necessário sentar à mesa para novamente, né, promover aquele tempo de reflexão? Quantas vezes nós fazemos isso antes de que algumas situações aconteçam, e mesmo diante de situações de erro, de situação de deslize dos nossos filhos, nós não desistimos, não é mesmo? Nós voltamos à mesa para conversar, nós voltamos àquele tempo de comunhão para continuarmos ali aconselhando, para continuarmos orientando, inculcando, né, trabalhando para inculcar aquela verdade. E quando vem as experiências, melhor ainda, porque aí eles são munidos, né? Eles, pelas experiências, eles acabam sendo munidos de argumentos, acabam sendo, na verdade, munidos de sentido, para poder entender aquele conselho, aquela orientação que tantas vezes nós insistimos em dar, insistimos em conversar, não é? Mas nós vamos continuar amando. Pensa, se nós seres humanos, nós conseguimos, né, assim proceder, assim agir, quanto mais o Senhor, o nosso Deus. E a história ela revela este amor de Pai de Deus por nós. Então, por isso mesmo nós encontramos em toda a Bíblia, né, muitas histórias de recomeço, porque a Bíblia revela Deus como um Pai amoroso, que em tudo trabalha a favor dos seus filhinhos. E para falarmos sobre recomeços, como eu disse, a Bíblia está cheia de exemplos, mas agora, pontualmente, eu quero usar a história de Esther. Não encontrei para essa tarde outra referência. O Espírito Santo bateu muito nessa referência e eu não quero resistir a ele. Por isso nós vamos desfrutar sobre recomeço a partir de Esther. Aliás, nós começamos a partir da fidelidade de Deus, não é? E agora nós vamos, pelo exemplo da vida, da história de Esther, entender um pouco mais sobre recomeço, isso que o Senhor quer trazer a nós.
Nós sabemos que Esther, ela participou de um concurso, né, de beleza, quando a rainha Vasti, pela sua rebeldia, né, com o rei, foi ali tirada da sua posição. Então se procurou belas mulheres para o rei, né, para tomar este lugar. E então Esther é da sua história alguém improvável, a não ser pela sua beleza. Ela foi chamada então para esse cargo, ela foi escolhida então para fazer parte desse grupo das mulheres do rei, para ser a rainha, não é? E olha que interessante, primeiro ponto, né, era a improvável, mas ela tinha algo, e este algo que foi dado por Deus, eu creio, lhe foi útil para o propósito inicial da sua vida, que foi ela ser tão linda a ponto de atrair a atenção então do rei. Mas aqui, quando a história caminha, nós encontramos relatos que nos deixam claro que a beleza exterior dela não era tudo que ela tinha, mas o que ela era, sim, de fato, foi tudo o que foi o mais importante para determinar então a história da sua vida, a história do seu povo. Nós sabemos que havia neste palácio um homem por nome Amã, que era inimigo do povo de Deus. E Esther, quando foi escolhida, ela manteve em segredo, né, que ela era judia, por ela conhecer o sistema, por ela saber que ali existiam líderes que eram contra o seu povo. E então ela descobre uma armação deste inimigo do povo de Deus para matar então ali. A Bíblia representa ali que ela tinha um tio que também servia, né? Um parente que ali servia também no palácio, temente a Deus, que não se curvava a idolatrar então aquele homem que odiava o povo de Deus. E por isso ele era perseguido também. E então Esther descobre um plano maligno de matar o seu parente, e também, né, de cartas que este mesmo inimigo do povo de Deus interferiu ali e convenceu o rei para a execução do povo de Deus, para a execução do povo dela. Meu Deus, que tremendo. Então ela recebe a notícia e ela passa ali então a se posicionar. E eu acho tremendo, eu vou ler para vocês uma parte dessa história, porque eu acho muito tremendo. Está aqui em Esther, capítulo número 4. Eu vou ler a partir do versículo 1, olha que tremendo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade clamou com um grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram os servos de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e qual o motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Veja só. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. Olha só, gente, que tremendo. E na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela.
Tornou, pois, Ataque e a fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu a Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Meu Deus, que tremendo. E aí ele continua dizendo: fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Olha aqui que nós falamos, começamos aqui a nossa sala de comunhão falando a respeito da fidelidade do Senhor. E mais uma vez nós vemos nas palavras de Mordecai a confiança que ele tinha na fidelidade do Senhor. Ele disse: Ester, se você não se levantar, olha, se você se calar, você vai morrer também, porque vão descobrir que você é judia. Mas tudo bem, se você não se levantar, o Senhor, estava dizendo, né, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, presta atenção agora no posicionamento de Ester. Nós estamos falando sobre novos começos ou recomeços, e aqui era o momento de estabelecer então um novo começo na história do povo, mesmo diante da promessa de morte, mesmo diante dela ter ela mesma declarado que já fazia 30 dias que não era chamada à presença do rei. E isso poderia ser para ela um índice, né? Poderia ser para ela, de repente, uma amostra de que ela não era tão importante assim. E como ela iria fazer? Então, ela tem uma atitude muito sábia e poderosa. Ela diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo conforme ela ordenou. O que aconteceu? Aconteceu que após este jejum, ela entrou na presença do rei e o cetro de ouro do rei se estendeu a ela. E então, pela toda a instrução do Senhor que lhe foi dada, ela agiu. E o povo do Senhor, e o rei quando soube que ela era judia, meu Deus, ele se compadeceu. Foi tudo diferente. O provável era que ela também seria condenada. Mas, como ela agiu, dependendo do Senhor, no temor, no tremor, como ela agiu, respaldada pela fidelidade do Senhor, como ela foi valente no seu chamado, ela foi valente. Ela diz: olha, se eu vier a perecer, então eu pereci, mas eu não vou me calar, eu não vou me prostrar, eu não vou temer. Se eu cheguei até aqui, é porque Deus conta comigo. Se eu cheguei até aqui, é porque eu posso confiar que a fidelidade do Senhor que me trouxe até aqui não vai permitir que eu pereça, não vai permitir que o meu povo pereça. Então eu não me calarei. E ela não se calou. Ela foi para o jejum, ela foi para a oração, ela foi para se consagrar. E ela colocou não só o povo dela para se consagrar, mas os seus servos, que tudo indica que não eram judeus. Mas por servirem a ela, por estar debaixo da autoridade dela, ela também os colocou para jejuar e orar. Meu Deus, olha que atitude tremenda de alguém que ama, de alguém que teme o Senhor, de alguém que sabe bem que o Senhor é fiel.
E nós sabemos do fim dessa história. O fim foi que, mesmo o rei não podendo tornar atrás o seu decreto, ele liberou o povo para a defesa, para a batalha. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor das batalhas. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus das batalhas. Então, quando o povo se uniu, quando o povo entendeu o propósito, quando o povo enxergou, então, Deus, através de Esther, que havia trabalhado, estava trabalhando para os fazer permanecer, povo seu, para os fazer permanecer como redentores, então, da graça, da fidelidade, da misericórdia de Deus. Então, quando eles entenderam e disseram sim àquela santa convocação, nós vemos que Deus foi a favor do seu povo. Deus lutou por eles e através deles, e houve vitória. E de um povo que estava condenado, de uma moça que estava condenada à morte, nós vemos então o Deus trazendo um novo começo, não só para Esther, mas para o reinado do rei e para toda uma nação. Veja, uma moça improvável trouxe salvação para todo um povo, toda uma nação. Uma moça improvável foi um instrumento de Deus para trazer um recomeço de paz àquele reinado, para sujeitar aquele reinado ao governo de paz do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, do nosso Deus. Nós temos um Deus só, né? Do nosso Deus. Então, sabe, os recomeços podem não parecer fáceis e podem também nos parecer impossíveis. Quando olhamos para nós mesmos, talvez nós nos enxergamos como aquela jovem se enxergava, como alguém que fazia parte de um povo condenado, como alguém que não tinha uma linhagem real, que chegou até se tornar rainha, não vindo de uma linhagem real como era da época, não é? O tradicional seria ela ser também de uma linhagem real, para também então fazer parte, contrair então aquele casamento, porque se dava numa linhagem real. Foi tudo diferente, não é? Deus usa o improvável para fazer acontecer a tua vontade, porque a base é Ele mesmo, a base é a fidelidade de Deus. Então, ainda que você esteja passando situações tão difíceis, que você esteja vivendo um momento de improváveis, mas precisando de um recomeço, saiba que o Senhor é fiel. Ele é fiel para te perdoar, Ele é fiel para te amar como você é, Ele é fiel para te levantar e te ensinar a caminhar dia após dia, hora após hora. Ele é fiel para te instruir, para iluminar o seu caminho, para te ensinar em todas as coisas, mesmo em situações de medo, mesmo em situações de insegurança. O Senhor, Ele é fiel para nos instruir, para nos ensinar. Sabe, agora nós temos que não nos esquecer que sim, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é tremendo, mas nós não podemos nos esquecer que mesmo quando nós estivermos sendo colocados numa posição de restauração, nós não podemos nos esquecer que tudo é por causa dEle. Nós não podemos nos esquecer que precisamos dEle. E que nós temos sim, muitos recursos a nosso favor. Nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nos conduzindo a toda a verdade. Nós temos a comunhão com os santos, fazemos parte da família de Deus. Nós temos o privilégio de servirmos nessa terra como filhos do Senhor. Nós não estamos aí perdidos, nós fomos congregados e fazemos parte do corpo de Cristo e estamos sendo constituídos dia após dia de quem Ele é. Então não é preciso se desesperar. No desespero nós perdemos a visão do Senhor. Na angústia do nosso coração, nós deixamos de ouvir o nosso Senhor. É preciso nós respirarmos fundo, invocarmos o nome do Senhor. É necessário nós voltarmos para tudo quanto Ele é,
quando nos faltarem palavras, quando nos faltarem capacidade de enxergar além das circunstâncias, nós precisamos voltar e declarar tudo o que Ele é. Precisamos dizer: o Senhor é fiel, o Deus a quem eu sirvo, Ele é fiel. O Deus a quem eu sirvo é misericordioso. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de novidade de vida, porque todas as manhãs as suas misericórdias se renovam sobre mim. O Deus a quem eu sirvo é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu com todas as limitações do homem, com todas as falhas, e conquistou para mim uma nova vida, e esta nova vida habita em mim hoje, que é o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito do Senhor habitando em mim. Então, um exercício que nos salva, quando precisamos enxergar além, quando precisamos entender além, para viver esse novo tempo, para viver esse recomeço do Senhor, o princípio é não nos esquecer que Ele é fiel, e que nenhuma das suas palavras se perdem, e que nenhuma das suas palavras, elas vão ficar sem se cumprir, sem alcançar e produzir os objetivos para os quais ela é liberada. O Senhor é fiel. Vamos nos voltar ao Senhor, invocar o seu nome, vamos declarar quem Ele é, em vez de darmos a nossa boca, em vez de darmos o nosso coração, em vez de darmos a nossa mente ao inimigo, ao adversário, em vez de nos dar as mentiras e aos dardos inflamados do maligno, vamos continuar consagrando tudo que há em nós ao Senhor. Eu não imagino que Esther, ao ser escolhida para fazer parte, dessa linhagem real, eu não imagino que ela já sabia tudo. Não, eu não imagino. Até então ela era órfã, criada ali por um parente próximo, que algumas versões dizem que Mordecai é um tio, outras eu já li versões de dizer que ele era talvez um primo mais velho, mas ele era um parente mais velho. Eu não acredito que uma moça nessas condições já sabia de tudo o que aconteceria. Eu não imagino que ela já sabia, até mesmo depois de ter sido feita rainha, que ela já sabia o propósito para o qual ela tinha sido ali levada até aquela posição, porque a própria fala dela diz: olha, eu não sei, se eu for para perecer, eu pereci, mas eu não vou me calar. Se talvez eu cheguei até aqui e foi para isso, para a preservação da vida, foi para a preservação da história do povo de Deus, a preservação deste reino, porque se este reino não se curvar ao Senhor, ele também vai se abalar. Meu Deus, enfim, foram tantos os propósitos. Ela mesmo, através das palavras, diz: olha, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu vou buscar o Senhor, eu vou me consagrar ao Senhor, porque se cheguei até aqui, eu era improvável, e aqui eu cheguei, eu sei que eu não vou perecer aqui. Aqui não é o lugar que eu vou perecer. Você pode declarar isso sobre a sua vida? Você pode dizer: esse lugar que eu estou hoje, talvez de falta de visão, de dor, de não saber para onde ir, não é uma decisão final. Eu não vou perecer aqui, porque eu creio em Deus, eu sei que Ele é fiel, e se eu cheguei até aqui foi por Ele, porque há um propósito maior, porque há uma vontade maior. Eu sei que a partir daqui eu viverei, nós viveremos. Fala pela sua casa, fala pelo seu lar, nós viveremos um novo começo em Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta situação, meu irmão, minha irmã, não é o fim. Você não vai morrer, você não vai perecer nessa situação, porque você, assim como eu, nós cremos em Deus, sabemos que Ele é fiel e sabemos que há um propósito maior. Por isso às vezes não entendemos, mas basta confiar, basta declarar a sua fidelidade e nós seremos guiadas, e Ele vai continuar nos conduzindo, e nós viveremos o novo de Deus para a glória do seu nome. Amém? Você pode dizer um amém? Você pode crer? Receba. Não deixe Satanás te confundir, não deixe ele roubar de você esta semente que hoje o Senhor libera a sua vida. Não permita
a dúvida roubar de você, diga amém, eu recebo. Eu sou terra fértil para receber a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é uma semente incorruptível, e eu sei que aonde esta semente encontrar lugar para germinar em mim, os frutos da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, irão frutificar para mim e para todos à minha volta. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa tarde de comunhão, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui grandes coisas tem feito o Senhor por nós e estamos alegres, estamos felizes. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem entender, mesmo sem, Senhor, ter total clareza, Senhor, de onde estamos, ó Pai, e para talvez aonde, até onde o Senhor quer nos levar, nós podemos descansar na Tua fidelidade, nós podemos descansar em quem o Senhor é, porque nós pertencemos ao Senhor e estamos sendo constituídos daquilo que o Senhor é, e então o Senhor tem liberdade de nos levar conforme a Tua vontade. Nós cremos na Tua bondade, cremos na Tua vontade, por isso nós dizemos sim, amém, descansamos-nos em Ti, descansamos o nosso coração em Ti, e vamos continuar aguardando a orientação que nos apontará o caminho e o próximo passo, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor por essa mesa, por essa sala de comunhão, aonde nós podemos investir alguns minutos da nossa tarde para ouvir o Senhor, para nos consagrar, para voltarmos no Senhor e para também receber salvação. Eu não sei você, mas às vezes vivemos tantas situações inesperadas, não é verdade? E como é bom poder parar alguns instantes para se dedicar à palavra e então assim, pela palavra, receber salvação. Receba salvação, que essa palavra te alcance com salvação, te ensinando a qual estágio você está, te ensinando a se comportar nesse estágio, nessa situação, mas se comportar como vencedor, como vencedora, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedoras. Toda a instrução do Espírito nos levará a essa verdade, nos conduzirá nesta verdade, em nome de Jesus, amém? Nós da Casa de Oração Filadélfia, aqui de Nova Olímpia, nós agradecemos a oportunidade que vocês nos dão de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. A palavra do Senhor, o compartilhar a palavra do Senhor é o que queima o nosso coração, é o que nos move. A palavra, a vontade do Senhor é o nosso alvo, é o nosso foco, sabe? E é o que nos move diariamente a permanecer aqui nesse lugar e nas outras demais reuniões da Casa de Oração Filadélfia. É o que nos faz permanecer, é porque nós somos movidos pelo Senhor, somos movidos pela palavra e queima em nós esse desejo de compartilhar Cristo. Amém? A palavra diz que nós devemos dar de graça, que temos recebido de graça, e nós temos recebido vida abundante. Então para nós é uma alegria também dar de graça essa vida, de graça, cheio da graça do Senhor, né? Compartilhar pautado na graça, porque nós mesmos não temos condições para isso, mas sabemos que é o Espírito Santo que dispensa em nós e através de nós. Então por isso que eu digo que quando o Senhor diz dai de graça, o que vocês receberam de graça, Ele se refere a Ele mesmo, a própria salvação que temos recebido, amém? Então eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração e até domingo. Domingo nós temos um encontro de adoração, louvor ao Rei Jesus, onde nós vamos poder continuar queimando em sua presença, vamos continuar exercitando a nossa vida de igreja. Domingo às 19 horas, nós temos reunião aqui no local da Casa de Oração Filadélfia, e você que não pode sair do seu lar para estar conosco, fique tranquilo, a reunião será transmitida também por essa linha, por esse canal do Facebook. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu peço que se inscreva para nos ajudar
na propagação do Evangelho do Senhor, na propagação do reino do Senhor. Hoje o YouTube, para nós transmitirmos por lá, ele tem uma política, uma regra. Então, essa política, esta regra, ela limita as transmissões a 1000 inscritos. Então nós vamos só conseguir transmitir pelo YouTube a partir de termos 1000 inscritos lá na nossa página do YouTube, tá bom? Então eu peço que, se você pode colaborar assim com o reino do Senhor, nos auxilie. Nós queremos aqui, nós que queimamos por partilhar a palavra, queremos também ter acesso àquele canal para partilharmos, então, para expandirmos o Evangelho do Senhor, anunciando a sua palavra. Amém? Então, esse vídeo fica aqui no Facebook e logo mais ele também vai lá pro nosso canal do YouTube, tá bom? Mas se inscreva, dá lá o seu joinha, compartilha, isso tudo vai nos ajudar na propagação, então, do Evangelho do Reino, em nome de Jesus. Então, até domingo nós nos vemos.